Meus irmãos, eu hoje quero trabalhar um pouco o Salmo 119 em vários versículos. Não teremos um texto base. O texto base vai ser o próprio Salmo 119. Porém, algumas partes eu quero comentar mais detalhadamente. A primeira que nós vamos ler é a primeira oitava do Salmo 119, que diz o seguinte: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Meus irmãos, cada dia mais nós escutamos nos púlpitos e fora deles também, em algumas conversas casuais, alguns relatos de certos absurdos que são vivenciados hoje no mundo evangélico. Não só aqui nesse país, mas em várias localidades do mundo. E aí, quase que automaticamente a gente é levado a pensar no texto de Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A gente sabe que o contexto ali é uma acusação contra os filhos de Israel, que se deixaram derrotar por falta do conhecimento de Deus. Mas, além disso, eles tinham abandonado a fidelidade e o amor a Deus. Mas mesmo assim, nós refletimos também que na nossa época, muito se tem deixado o amor a Deus, o conhecimento de Deus e a fidelidade a Deus. É por isso que muita coisa absurda surge. Muita coisa fora da Bíblia, que a gente fica até perplexo e até pensando, meu Deus, será que ainda existe alguma coisa nova para surgir? Então, é por isso que é necessário que nós estejamos sempre meditando acerca da importância da palavra. E é sobre isso que eu vou tratar hoje, a importância da palavra de Deus. A gente precisa estar sempre lendo a sua palavra, buscando compreender e desfrutar dos seus efeitos nas nossas vidas. E são muitos os efeitos da palavra na nossa vida, mas hoje eu quero falar apenas de 4. O primeiro efeito da palavra, nesse pedaço que a gente leu, do versículo 1 até o versículo 8, é que a palavra conduz à alegria e à obediência ao Senhor. Diz o seguinte, o versículo 1, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. É interessante que os caminhos do Senhor são irrepreensíveis e muitas vezes dolorosos. Os caminhos do Senhor são gratificantes em sua chegada, mas muitas vezes a sua partida é espinhosa. A gente passa pelos caminhos do Senhor não somente cantando e se alegrando, mas muitas vezes a gente tem que semear chorando, para depois se alegrar. Muitas vezes a gente precisa caminhar em sofrimento para depois desfrutar de todos os benefícios de Deus para a nossa vida. E isso faz com que muitas vezes a gente comece a murmurar e comece a desacreditar de Deus e tirar o nosso foco daquilo que realmente Ele tem preparado para nós. O sofrimento daqui é transitório, o que Ele tem preparado para nós é eterno. Aleluia. E para que a gente possa desfrutar do que é eterno, claro, nós teremos que passar por aflições nessa vida. É verdade. Ele nos adverte, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, tenham paciência, tenham tranquilidade e confiem em mim, porque eu venci o mundo. Então, aqueles que andam segundo o caminho proposto pelo Senhor nas Sagradas Escrituras, eles vivem felizes, apesar de todas as adversidades. E tem uma coisa interessante, eles não praticam o mal. Diz aqui o versículo 3, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. De fato, aquele que se pauta pela palavra de Deus, ele aprende o que é o bem. Ele é ensinado dentro do que é bom, não segundo os seus próprios conceitos, mas segundo
aquilo que Deus nos deixou para ser ensinado e ser aprendido. Então ele não vai praticar o mal. Eu não consigo conceber alguém que diz que tem sua vida totalmente voltada para a palavra, para a meditação da palavra, que vive em oração e pratica o mal. Porque Deus não é mau. Deus é bondoso em todo o tempo. Deus é o próprio bem. Nós não somos bons até que Deus opere em nosso coração para que nós tenhamos atos de bondade. Então, se Deus entrou no seu coração, se Ele fez uma obra regeneradora, você precisa demonstrar atos de bondade. Você não pode praticar o mal. Mas ainda as pessoas que são conduzidas pela palavra, elas não se decepcionam, uma vez que elas não esperam mais do que já está na palavra. Por que muitas pessoas se decepcionam hoje nas igrejas evangélicas? Porque lhes é prometido mundos e fundos. E aí, quando elas vão se deparar com a realidade das coisas, elas percebem que nada daquilo existe. É prometido chave de casa nova, de carro novo e muita coisa que está escondida que vai ser revelada para você. Enfim, Deus tem promessas na sua palavra? Óbvio, claro. E eu chamo essas promessas de recompensas pela nossa obediência. Aleluia. Você pode perceber que Deuteronômio 28, do 1 ao 14, é cheio de promessas. Mas ele diz uma coisa: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares os mandamentos que hoje te ordeno, e aí começa. Existem condições muito bem expressas, explícitas na palavra, para que nós alcancemos o favor do Senhor. E as condições são simples: fidelidade, obediência e o reconhecimento de que só Ele pode, que eu não posso nada. Verdade. Então, quem vive debaixo da orientação da palavra de Deus não se decepciona porque não recebeu isso ou aquilo, porque ela sabe o que pode receber das mãos do Senhor. Já recebeu algo preciosíssimo na sua vida terrena, algo muito mais precioso, a sua vida eterna. E todas as outras promessas de cuidado, proteção, provisão, paz, amor, alegria, tudo que o Senhor, apenas o Senhor pode proporcionar. Então não há decepção, porque esse Deus não nos decepciona. O que Ele promete na sua palavra, Ele cumpre. O que Ele fala, Ele de fato faz. Sendo assim, estas pessoas, elas louvam a Deus pelos seus mandamentos de coração sincero. Não é pesado para ninguém que entende a palavra do Senhor obedecer os seus mandamentos. E de fato, se não é pesado obedecer os mandamentos do Senhor, eu posso louvá-lo de coração sincero, na prova ou na bonança. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Independente de qualquer situação, eu sei que Ele vive e eu posso louvá-lo de coração sincero. E aí eu aprendo muito mais da sua justiça através das suas ordenanças. Às vezes eu penso que Ele não é justo por determinadas coisas que eu tenho que passar, mas é justamente quando eu observo as suas ordenanças na sua palavra que eu percebo o quanto Ele é justo. E o quanto Ele cuida de mim em todas as mínimas coisas. Os versículos 17 e 18, vamos até eles. Vamos nos apontar o pedido do salmista por bondade e misericórdia do Senhor. Trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então o salmista pede pela bondade e misericórdia do Senhor, a fim de que ele viva para obedecer a sua lei. Veja que pedido sábio. Existe muita gente que pede para Deus multiplicar os dias da sua vida para que ele possa viajar para fora do país, ter experiências transculturais, para que ele tenha ainda a possibilidade de ver filhos e netos. Eu não ignoro de forma alguma um pedido desse, porque de fato nós esperamos ter longevidade para termos filhos e netos.
Mas será que isso é o mais importante da nossa vida? A família é a coisa mais importante que a gente tem enquanto ser humano. Mas a palavra de Deus também diz que aquele que não deixar pai, mãe e irmãos para servir o Senhor, não é digno de ser chamado seu filho. É verdade. Minha família é importante, mas a minha obediência ao meu Deus é muito maior. É verdade. Se eu precisar desagradar minha família para obedecer a Deus, devo fazer. Se eu precisar entristecer aqueles que me amam, ou pelo menos dizem que me amam, para obedecer a Deus, assim eu devo fazer. É verdade. Porque muito mais importa entristecer aqueles que estão ao meu lado temporariamente do que entristecer aquele que estará comigo por toda a eternidade. É. Então, esse texto me lembra muito, essa primeira parte me lembra muito um cântico antigo do Asaf Borba que diz: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é poder, é a rocha e o escudo de todos os que nele confiam. É a palavra do Senhor que abre os meus olhos para que eu veja quão maravilhosa é a sua lei e que eu não ache pesado de forma alguma obedecê-lo, mas entenda que obedecendo é que eu vou alcançar do Senhor não somente misericórdia para a minha vida, mas todas as bênçãos por Ele prometidas. Em segundo lugar, a palavra nos conduz à santidade a fim de não pecarmos contra Deus. E aí o versículo 9 até o 11 é a primeira parte que eu gostaria de analisar com os irmãos. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Ou como pode o jovem observar puro o seu caminho? Conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E às vezes a gente acha que é só o jovem que precisa de orientação, porque ele se desvia, porque ele está com os olhos mais voltados para o mundo do que para dentro da igreja. Mas nós que somos adultos, também passamos por muitas provações. Verdade. Também passamos por muitos momentos de dúvidas, por muitos momentos de tentações. E aí, se não estivermos fortalecidos e nos buscar forças em Deus para nos santificar dia após dia, a coisa fica muito feia para o nosso lado. Então nós estamos em condições muito semelhantes perante Deus. Seja aquele que ainda tem pouquíssimo conhecimento, aí eu vou levar o lado do jovem para aquele que tem pouco tempo de evangelho. Seja aquele que já é crente de 50 anos de carteira de membro. Não existe aquele que não esteja com suas bases ainda por serem solidificadas. Não existe aquele que está totalmente firmado que não possa cair. Se não fosse assim, a palavra não nos advertiria: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se isso nos foi advertido, é porque existem sim situações que nos levam a estremecer, e se não estivermos firmados na rocha, na sua palavra, nós vamos vacilar. Então, como é que nós podemos guardar pura a nossa conduta, ter um comportamento de fato condizente com o título de Filho do Senhor Jesus? Filho de Deus, vivendo de acordo com a palavra, pedindo que Deus nos desvie do mal, como Ele diz: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Quando Ele diz não permitas que eu me desvie, é porque Ele sabe que se for somente pelo seu coração, pelas suas inclinações, Ele vai se desviar. Já foi o tempo da gente começar a divertir os jovens dizendo: olha, no mundo não tem nada para você. Tem muito. É por isso que é tão perigoso, porque tem muita coisa atrativa. E se você se deixar se enredar por tudo aquilo que o mundo te oferece, você vai sem perceber. E muitas vezes, quando você vem perceber alguma coisa, já é tarde demais. Sua mente já está cauterizada, você não tem mais como voltar. Porque você já está achando tão bom aquilo da lei que você diz: qual a falta
que me faz o convívio com os irmãos? Qual a falta que me faz a palavra? Porém, quando você vive de acordo com a palavra, pedindo a Deus que não permita que você se desvie do mal, é bem diferente. Porque aí você vai estar sempre se enchendo daquilo que não vai permitir que a sua mente fique vazia e seja alcançada por coisas que vêm de fora. Se a nossa mente está ocupada pela palavra do Senhor, não haverá espaço para as ideologias do mundo, para as filosofias do mundo. Se o nosso coração está cheio da orientação de Deus, nós não vamos olhar para as placas que desviam para o inferno. Precisamos estar sempre em contato com a palavra, mas principalmente pedindo a Deus que não nos permita desviar dos seus mandamentos. E o salmista ainda diz o seguinte: eu guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra nos leva a viver em santidade. Aquele que não lê a palavra, ele vai abrir várias e várias brechas na sua vida para que não tenha um caráter santo. Mas aquele que sabe o que Cristo quer de nós, ele guarda no coração a palavra. Porque ele sabe que quando ele peca primeiramente contra Deus. Quando você ataca um irmão, você primeiramente pecou contra Deus. Depois você pecou contra o irmão. Quando você faz divisão dentro da casa do Senhor, você primeiramente ofendeu o seu pai. Segundo, você ofendeu a sua comunidade. Quando você não se comporta de modo digno no seu trabalho, você feriu primeiramente a santidade de Deus. Depois você deu um mau testemunho. Em terceiro lugar, você entristeceu o Espírito Santo. Então, é preciso guardar no coração a palavra do Senhor para não pecar contra Ele. É uma coisa tão triste, tão feia e às vezes até deprimente quando você escuta uma pessoa dizer assim: fulano tem tal comportamento, e é porque é crente. Mas e se não fosse? As pessoas esperam de nós um comportamento diferente. As pessoas esperam de nós algo que eles não sabem o que é, mas nós sabemos: santidade. Aleluia. Eles não sabem que palavra é essa, porque para eles isso não existe. Eles não buscam isso, mas nós precisamos buscar aquilo que eles chamam de exemplo de integridade. Deus chama de santidade. Sem santidade não veremos a Deus. Só, o versículo 33 a 37 diz o seguinte: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver no caminho que traçaste. O salmista, ele sabe que não tem condição de se manter longe das astúcias e das ciladas do mundo. E aí ele pede: Senhor, desvia os meus olhos do mal. Fixa os meus olhos na tua lei, para que eu não venha a me moldar ao mundo, mas para que eu obedeça a tua lei de todo o coração. Através da palavra do Senhor, Deus nos faz seguir por caminhos de vida, mas quando nós nos desviamos da sua palavra, seguimos caminhos de morte. Mas aí, quando nós fixamos os olhos em sua palavra, começamos a enxergar um alvo doce e gratificante, que não nos permite que a nossa atenção vá privilegiar coisas como a ganância e outros inúmeros fatores inúteis para a nossa vida. Em terceiro lugar, a palavra nos faz aceitar a justiça divina. O versículo 73 até o 77 vai nos fazer enxergar isso. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas.
e que por tua fidelidade me castigaste. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Alcance-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Interessante que, assim como o Salmo 139, 13 diz, o Senhor nos criou e nos formou. Diz que Ele nos conheceu ainda a substância informe. Você não era nada, nem um embrião. Deus já sabia quem você era, já sabia de onde você sairia e qual o caminho que você iria trilhar dentro da sua vida. Ele já sabia que você estaria aqui hoje. Isso é muito interessante. Esse conhecimento, como o próprio salmista diz no mesmo Salmo 139, é maravilhoso demais para mim. Eu não consigo compreendê-lo totalmente. Mas dá para tirar algumas coisas sobre isso. Deus, Ele não apenas entende o nosso ser, foi Ele quem moldou o nosso ser. Não é simplesmente que Ele olha para a gente e diz assim, eu estou entendendo o que Ele está pensando. Não, Ele formou a nossa mente. Antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que vai sair. Ele controla a nossa existência. Ele comanda todo o nosso ser. E sabendo que nosso entendimento é extremamente limitado quanto às suas ordenanças, Ele nos concede o Espírito Santo. Para quê? Para nos fazer compreender toda a sua revelação, toda a sua palavra. Ao entender os seus preceitos, o servo do Senhor, ele se alegra e se conforma até mesmo com o castigo que recebe. Nós erramos e muito. Nós pecamos e pecaremos até o final da nossa vida. Porque somos homens, e quando eu digo homens, generalizo, as mulheres também estão incluídas. E somos pessoas falhas. Somos pessoas que não temos muitas vezes o discernimento do que é o certo e do que é o errado. E aí o nosso coração nos leva para aquilo que a gente acha que dá certo. Mas aí a palavra de Deus vai lá e nos mostra que aquilo está errado. Aleluia. É interessante que muitas vezes a gente diz assim, mas eu fiz pensando no bem. Mesmo coisas que a gente pensa que vai fazer o bem, podem dar muito errado. Uma palavra que você acha que pode construir algo no coração de uma pessoa, pode ferir muito mais. E aí é justamente pela orientação do Senhor que a gente vai começando a modificar o nosso pensamento e nossas práticas. E a palavra do Senhor nos faz entender que mesmo quando nós somos castigados por Deus, é merecimento. Imagine só que você e eu não deveríamos estar aqui pela lógica humana. Se a gente for seguir da queda até hoje, o que foi que o homem fez de bom para que Deus o salvasse? Quais são as nossas obras de bondade que poderiam nos justificar diante de Deus? Nenhuma. Infelizmente, nós não temos essa capacidade. A gente pode até dizer infelizmente enquanto homens, mas felizmente não temos essa capacidade, porque é justamente na nossa incapacidade que conhecemos Jesus Cristo, aquele que é o único que tem a capacidade de nos salvar, de nos tirar do lamaçal do pecado e nos colocar numa condição de pessoas dignas perante Deus. Então todo o castigo que nós recebemos não é para que a gente fique olhando para Deus como um carrasco e nós somos vítimas. Pelo contrário, Ele foi crucificado em nosso lugar. Ele se fez vítima para que nós pudéssemos estar vivos. Ele se fez castigo para nos trazer paz. Ele se fez maldito para que nós tivéssemos as bênçãos das suas mãos. Então somos merecedores, sim, porque Deus, quando nos castiga, não nos castiga como, por exemplo, a justiça brasileira vai castigar um assassino em série, como estamos vendo aí o caso do serial killer. Mas quando Deus nos castiga como um pai a um filho amado, que quer ver o seu filho acertando na vida, dando não somente orgulho ao seu coração, mas sendo uma pessoa de bem. Qual o desejo de qualquer pai que está aqui nessa noite? Que seus filhos sigam um caminho agradável,
Que as pessoas o contemplem e vejam que é uma pessoa honesta, digna, que tem valores que são dignos de admiração. É assim que Deus olha para nós. Ele quer que os seus filhos caminhem pelos caminhos perfeitos que Ele deixou em sua palavra. E aí o amor, que é a característica desse pai que castiga o seu filho amado, é a característica que nos consola. Porque Ele faz isso justamente porque nos ama. Quando nós erramos, Ele nos repreende, mas Ele repreende justamente porque nos considera como filhos amados. E aí, se você puder ir em Hebreus 12, versículo 6, você vai entender a forma que Deus nos disciplina, nos corrige, que nos traz um consolo muito grande. Versículos 5 e 6 diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Olha só que palavra de ânimo é essa. Algumas pessoas não vão entender como ânimo, mas nós precisamos entender como sendo sim. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se o Senhor te disciplina, você é filho dele. Aleluia. Se o Senhor te repreende em algum ato errado, Ele te considera como filho. Ele te recebeu como filho, Ele te ama. É um sinal do amor de Deus para conosco. Se Ele deixasse que nós continuássemos sem freio, com as cordas totalmente desatadas para viver do jeito que a gente quisesse, de fato, Ele não estaria demonstrando amor para conosco, mas Ele está com as rédeas de toda a humanidade em suas mãos, segurando, nos freando para que nós não pratiquemos o mal, mas sejamos conforme a sua vontade. Em quarto lugar, a palavra ilumina os nossos passos e nos traz esperança. Versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E o versículo 114 diz: tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Quem éramos nós, seres que antes viviam nas trevas, envoltos na mais densa escuridão? Mas agora nós, orientados pela palavra, conseguimos enxergar a luz. Porque é essa palavra que é a luz que ilumina os nossos passos e que abre um novo caminho para nós. Uma nova vida a ser seguida em segurança, juntamente com Cristo. E é justamente Cristo o personagem central dessa palavra, onde nós encontramos abrigo e proteção. Quando a gente está no mundo, quando a gente está perdido, e aí para estar no mundo não precisa estar lá mesmo. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas a cabeça está lá, muito presente. E aí quando a gente está justamente no mundo, a gente diz assim: eu estou um pouco perdido, eu estou confuso. Tem muitas coisas que acontecem com a gente que nos deixam assim, inebriados, sem conseguir enxergar o horizonte. Mas é essa palavra e é esse Deus que nos ilumina a visão e nos faz enxergar que somente nele nós temos abrigo e proteção. Às vezes a gente acha que por conta de determinadas questões que acontecem dentro da igreja é melhor estar lá fora. Mas nunca para nós vai ser melhor estar fora da proteção da mão de Deus. Amém. E aí quando eu estou falando que a proteção da mão de Deus repousa neste lugar, não estou falando especificamente de igreja, quatro paredes, mas eu estou falando de igreja nós. É nesse convívio, é nessa comunhão que nós encontramos pessoas que enxergam Cristo como seu único abrigo. Pessoas que estavam desprotegidas, mas hoje mostram que sua vida é protegida pela mão do Senhor. Pessoas que estavam desesperadas com muitas questões de sua vida, mas que hoje testemunham das soluções que somente Cristo poderia apresentar para elas, e desfrutam de tranquilidade e segurança.
A gente só tem segurança em Deus. Nele a gente pode depositar total confiança. Como o salmista diz, na tua palavra coloquei a minha esperança. Em certas situações, o que é que você pode esperar? Nada. Quando a pessoa olha para você e diz, olha, teu parente agora foi entubado, o que é que você pode esperar? Teu amigo respira por aparelhos. O estado dele é crítico. É gravíssimo, mas estável. Esse mais estável não te consola. Verdade. Quando a pessoa diz, ele está gozando de uma certa melhora, isso também não deixa o teu coração tranquilo. E eu me lembro muito bem que quando estávamos na UTI com minha avó, minha mãe disse no último dia, o médico chegou para ela e falou, olha, o batimento dela até que deu uma normalizada. Ela teve várias crises de arritmia durante os 6 dias que ela passou lá. E disse, não, agora até que deu uma normalizada. Normalizada era 112, para você ter uma ideia. Ela chegou a 173 batimentos. E aí a gente disse, então podemos ir para casa tranquilos, já que deu uma normalizada. E ele disse, não. É essa tranquilidade que o mundo tem. A gente vê toda aquela situação e diz, então posso ficar tranquilo. Está tudo caminhando certo. Pode até estar caminhando certo, mas se Deus não está no meio da história, não vai ter um final tranquilo. Não vai ter o final que esperamos. A gente não pode ir para casa tranquilamente. A gente só vai para casa tranquilo, a gente só dorme em segurança, a gente só repousa, como diz o salmista no capítulo 4, repousa em segurança, tem um sono reparador, quando a gente tem a certeza de que Deus está nos guiando e nos protegendo. Aleluia. A gente só repousa o nosso coração em meio a tantas adversidades, a tantas tribulações e tantas enfermidades, porque a gente sabe que é Deus que está segurando com a sua mão poderosa, tanto a minha vida, que estou com saúde, quanto a vida daqueles que estão enfermos. E eu concluo, meus irmãos, dizendo o seguinte, citando o texto de 2 Timóteo 3, 14 a 17. A palavra do Senhor, ela produz tudo isso que foi exposto hoje. E muito mais. Tantos e tantos textos poderiam ser utilizados para mostrar os efeitos e os benefícios de estar sempre sendo guiado pela palavra de Deus. Mas fora todos os que foram citados, eu quero deixar esse para que os irmãos possam guardar no coração, a fim de não somente não pecar contra Deus, mas também agradecê-lo por tudo, por bênçãos e provações, por alegrias e também tristezas que Ele venha permitir. O texto diz o seguinte: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Paulo está falando de quem? Timóteo tinha uma mãe dedicada que o ensinou, Eunice, e tinha uma avó muito mais dedicada ainda, Lloyd. Vinha de casa. A criação dele foi dentro da palavra. E muitas vezes a gente sabe, mesmo sendo criado dentro da palavra, o coração ainda dá um estremecido. Mesmo a gente tendo 20, 30 anos de Bíblia, de vez em quando a gente ainda fica muito temeroso, quando deveria estar firme e forte, confiando em Deus. Mas isso é da nossa natureza mesmo. Mas ele sabia, ele tinha convicção das coisas que aprendeu, porque ele sabia de quem tinha aprendido. Ele tinha escutado de sua avó e de sua mãe, mas ele tinha aprendido de Deus. Ele não aprendeu de um homem que viria na sua casa para melhorar sua situação temporariamente, deixando um valor monetário para que eles consertassem a casa. Ele não aprendeu de uma pessoa que viria um certo dia e deixaria lá uma feirinha para eles, para que não faltasse o mantimento durante uma semana. Ele aprendeu de um homem que entregou sua vida para que ele desfrutasse de uma vida e vida em abundância. Ele tinha convicção de quem ele tinha aprendido. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação
mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus, além de nos trazer esperança, além de nos iluminar os passos, ela ainda nos torna sábios para a salvação. Ela faz com que a gente enxergue que a salvação é por Cristo e por Ele somente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para todas estas coisas, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Tudo isso com um grande propósito, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Estamos diante de uma palavra que é poderosa, e poderosa para nos ensinar, poderosa para nos corrigir, para nos repreender e para nos instruir na justiça de Deus, para que nós possamos não somente estar aptos a entender os seus caminhos, mas aptos também a trabalhar na sua obra da maneira que Ele deseja e da maneira que Ele merece. Que a palavra do Senhor esteja no nosso coração, nos ensinando a guardar todos os seus mandamentos, para que a gente viva de uma maneira agradável aos olhos de Deus e para que a gente trabalhe para Ele da maneira que só a Ele deveremos fazer. Há homens que a gente não devote tantas honras e tantas demonstrações de esforço como nós deveremos demonstrar ao nosso Deus. Às vezes a gente se esforça demais para certas coisas que são humanas, quando a gente só pode dar toda a vida e toda a força e todo o coração, toda a alma para os projetos que são de Deus. Que assim Ele nos conserve segundo a sua palavra e que Deus nos abençoe.